Olá, meu nome é Lucas, eu sou da Universidade Federal de Santa Maria e vim apresentar o trabalho Hotel de Abelhas, uma ferramenta prática para a conscientização sobre a importância das abelhas. Trabalho que foi desenvolvido em parceria com a Vanessa Silva e a Lara Isabelli. A educação ambiental é de grande valia para a sociedade atual, pois essa cruza um período de grave desequilíbrio ambiental, fomentado pela chamada crise de percepção humana, criada pelo distanciamento do ser humano com o meio ambiente. Inclusive, a gente vai ver mais à frente a consequência dessa crise da percepção humana com relação às nossas abelhas nativas. O objetivo: a sensibilização das crianças que estão no nível de educação básica com relação à importância biológica das abelhas e a sua relação com o homem. Então, qual foi a metodologia que a gente utilizou? A nossa atividade ela foi desenvolvida junto do programa de férias denominado Detetives do Jardim Botânico, que aconteceu na Universidade Federal de Santa Maria nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2020, período anterior ao distanciamento social. A atividade nesse ano ela foi voltada para crianças de 8 a 12 anos. Como que se deu a metodologia do nosso trabalho? Primeiramente, a gente pode observar naquela imagem, nós passamos vídeos onde traziam conceitos sobre a biologia das abelhas, sobre a importância delas na polinização, nos alimentos, na vegetação, nas interações com os outros animais, realizado junto com esses vídeos, conversas e perguntas sobre quais eram os questionamentos que tanto as crianças como os responsáveis tinham sobre esse assunto. Num segundo momento, ainda no primeiro dia, a gente passou vídeo sobre a construção do hotel de abelhas propriamente dito. A importância que a construção desse hotel de abelhas tem de tu fornecer uma moradia principalmente para as abelhas solitárias, que é o foco desse nosso trabalho. E também a gente separou o pessoal em grupos, em que cada grupo ficou encarregado de trazer algum tipo de material que fosse necessário para o bom andamento da nossa atividade, como madeira, flores, tinta, serra, pincel. E aqui então a gente vê, durante a realização da atividade, a gente foi resgatando e buscando todos aqueles conceitos que a gente tinha antes abordado de maneira teórica durante os nossos vídeos. A gente pode observar ali então a madeira para construção foi a madeira de demolição, que antes era utilizada em viveiros, em prateleiras de viveiros que já não tinham mais utilidade para esse fim, então é uma madeira que seria destinada a um aterro, agora ela estava recebendo uma nova roupagem, sendo usada então para possibilitar a nidificação e a construção das casas dessas abelhas. E também a madeira. Várias madeiras e tocos que a gente acabou usando são de espécies exóticas que crescem no jardim botânico. Então, durante a construção, a gente sempre buscou trazer essa perspectiva da sustentabilidade, mostrando então para essas crianças que a gente estava dando um novo fim a esse material que agora serviria então para a conservação dessas espécies e a conservação do meio ambiente. A estrutura toda ela foi montada por funcionários do Jardim Botânico, mas as perfurações, o corte dos bambus, tudo isso foi realizado em parceria com as crianças e com os responsáveis que trouxeram as ferramentas. E durante essa realização a gente foi abordando a importância de fazer cada um, por exemplo, do furo no bambu. Por que a gente estava fazendo? Como que aquele inseto ia construir a sua casa naquele espaço específico. Na primeira imagem, a gente vê ali ao fundo que tem uma árvore que está florida. Essa árvore ela é uma quaresmeira. E uma coisa muito importante, um dos momentos mais legais dessa atividade foi quando a mamangava, em vários momentos, que é a bombos terrestres, aquele abelhão, chegou nessas flores e foi um momento incrível que a gente pôde mostrar de maneira prática, ao vivo, aqueles conceitos que a gente estava abordando. E foi muito fácil de ver, e dessas crianças e dos responsáveis fazerem essa visualização, porque tanto a flor, ela é grande e bem colorida, quanto a abelha. Então, na verdade, esse é um dos maiores ganhos que a gente tem quando a gente fala da educação nos espaços não formais, que são essas possibilidades. A gente não tem um roteiro muito certo, porque tudo vai se alterando e durante a realização da atividade vão surgindo novas oportunidades de tu explicar de maneira clara e real aqueles conceitos que a gente já tinha abordado. E como resultados,
A maior parte das crianças, elas percebiam as abelhas principalmente como seres danosos aos homens, justamente por aquela questão. Elas conheciam mais, então, a Apis mellifera, que é essa abelha que é um pouco mais agressiva. Se ela é incomodada, se sente ameaçada, ela vai ferroar os humanos, ela vai ferroar os animais. Então eles tinham essa ideia da abelha como um ser danoso. A falta de conhecimento sobre a interação com as outras espécies, como por exemplo espécies vegetais, e até espécies animais que dependem, por exemplo, dos frutos que são polinizados por essas abelhas. Também uma falta muito grande do conhecimento de que esses seres trazem essa manutenção dos recursos e da vida. Então todos esses assuntos, durante a realização, a gente foi abordando isso da maneira mais clara e simples possível para que realmente essas crianças saíssem dali conscientes de todas essas questões. Também a ciência do desaparecimento e das consequências sobre os biomas e sobre os seres humanos. Essa era então um conhecimento quase nulo, assim, digamos. E um desconhecimento quase unânime sobre as espécies de abelha nativas e sem ferrão. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem a jataí, que é uma abelha muito comum no meio urbano e muitas vezes as crianças não têm ideia de que aquele inseto que está ali também é uma abelha e que principalmente essa abelha é uma espécie nativa e é dessas abelhas sem ferrão. Então é uma abelha que, além de ser nativa, ela não traz consequências graves, principalmente para os seres humanos. No caso, ela não vai picar, não tem esses problemas que as espécies exóticas como a Apis mellifera carrega. E a gente tem também a ideia da importância da prática ambiental no espaço não formal. Aqui então é uma citação trazida pelo Oliveira e seus colaboradores no ano de 2013. O estudo da percepção, aliado à atividade de sensibilização ambiental, estimula a valorização de aspectos ligados ao meio ambiente, favorecendo a preservação e uso sustentável dos recursos naturais. O que é então essa preservação e uso sustentável? Quando a gente fala na preservação e uso sustentável, a gente pode estar falando em um nível mais direto, como por exemplo ali a gente tem algumas espécies de flor, uma espécie arbórea. Se tu tem o conhecimento sobre a biologia daquela árvore, sobre as abelhas que se ocupam daquilo ali, tu vai, por exemplo, deixar ou fazer o plantio num teu canteiro, num ajardinamento urbano, de espécies que promovam essa conservação. Assim como, se tu conhece, por exemplo, aquela abelhinha que a gente viu, a jataí, que ela não oferece perigo e que ela traz essa preservação, tu não vai tirar ela do ambiente urbano, porque tu sabe que tu vai estar colaborando com a conservação e com a polinização daquelas espécies que se situam perto da sua casa. E de uma maneira mais indireta, favorecer essa preservação, tanto dos recursos naturais quanto da biota, isso pode acontecer pela maneira indireta, que seria então com as eleições. A gente tendo consciência e sendo sensível às questões ambientais, tu vai ter um voto voltado para, claro, candidatos que tenham inúmeras outras questões, abordem outras questões, mas que carreguem no seu discurso também a questão da preservação ambiental, da conservação das florestas. Então é uma questão muito importante. E como conclusão, as ações, então, que enfatizem a importância desse animal geram uma maior aprendizagem e sensibilização, tornando essas crianças promotoras do conhecimento adquirido frente à temática, e eles se tornam, então, cidadãos conscientes e que se preocupam com a natureza. E ali está, então, uma imagem do nosso hotel de abelhas finalizado. E é isso, eu queria agradecer o evento pela oportunidade de explicar e mostrar o nosso trabalho e falar que a gente fica muito feliz quando a gente percebe que tem mais gente aí lutando e batalhando para agir com essas crianças e tornar então cidadãos ambientalmente mais conscientes e mais sensíveis, para que mais para frente a gente tenha uma sociedade mais preocupada e que realmente seja sensível e tenha suas atitudes baseadas em questões ecológicas e questões de preservação. E é isso então, muito obrigado, um bom evento a todos, fiquem com muita saúde e segurança. Muito obrigado.